Pronto. Bom dia a todos novamente. Então, vamos já começar. Eu vou fazer algumas pequenas interrupções só para aceitar as pessoas que vão entrando. Bom, então, eu gostaria de começar fazendo referência a como que a gente terminou a aula passada, né? A gente terminou a aula passada com uma explicação da parte do Kant a respeito do modo correto de proceder analogicamente, né? Dizia ele, se você quiser comparar o estado com alguma coisa, o ponto que você deve levar em consideração para comparar é o da exterioridade ou interioridade das leis do Estado. Se é um povo quem se dá as próprias leis, por meio de uma Constituição, então a analogia adequada é um organismo. Agora, se as leis são externas, isto é, se elas são dadas pela vontade de um déspota, né, então a analogia adequada é um moinho natural, manual, né? Quer dizer, um moinho, uma máquina que apenas vai transmitir movimento, né? Então, o que eu sugeriria hoje é que a gente desse um passo atrás em relação a isso, né? Perguntando, o que a gente está fazendo exatamente nesse procedimento, com essa comparação? Tanto numa como na outra, a, antes de dizer que nós estamos fazendo uma analogia, nós devemos dizer que a gente está sensibilizando a ideia de Estado, tornando essa ideia sensível, já que é uma ideia por natureza abstrata. A gente nunca, né, apreende sensivelmente o Estado. Então, a gente usa desse utensílio analógico para conseguir sensibilizar o Estado com outra coisa que a gente tem uma intuição sensível dela, né? Então, uma página atrás, daquela última citação que eu fiz do Kant, ele ele coloca isso em termos mais formais, né? Isso tem a ver com um aspecto mais amplo da teoria dele, né? Nesse capítulo ele está fazendo um remanejamento da teoria do esquematismo, que ele apresenta lá na Crítica da Razão Pura, né? Porque lá ele tinha apresentado só o esquematismo. Aqui ele está mostrando a possibilidade também do simbolismo. Então ele divide o que ele chama aqui de hipotipose entre hipotipose esquemática, que foi a que ele abordou na Crítica da Razão Pura, e a simbólica, que ele está introduzindo aqui. Mas dar um curso sobre isso seria outro curso, né? Então a gente não vai se deter exatamente nisso. Eu mandei as citações para vocês, mandei um pouco tarde, mas a gente vai ler todas elas aqui na aula junto. Então, eu começo na primeira citação. Ele disse: toda hipotipose, apresentação, enquanto sensificação, é de dois tipos: ou esquemática, quando há um conceito que o entendimento capta, é dada a intuição a priori correspondente, ou simbólica, quando há um conceito que apenas a razão pode pensar e ao qual nenhuma intuição sensível pode ser adequada, é submetida uma intuição com a qual a faculdade de julgar procede apenas analogicamente ao que ela faz no esquematismo. Isto é, ela só concorda com tal conceito segundo a regra desse procedimento, não da própria intuição e, portanto, segundo a forma da reflexão, não segundo o conteúdo. Então, é aquilo que eu já tinha adiantado para vocês. No esquematismo, a intuição é dada. Então, eu vejo uma máquina, né, eu desmonto a máquina, eu monto de novo, eu entendo o encadeamento das partes da máquina, eu tenho a intuição dessa máquina, né? Agora, o estado eu não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proceder, eu vou tentar sensibilizar a ideia de estado, né, para que eu tenha alguma representação dela. Então, eu simbolizo o estado em analogia com a representação que eu tenho da máquina, por exemplo. Só que aí, que ele deixa claro, quando eu faço isso, eu não estou transferindo o conteúdo, não estou transferindo a matéria do fenômeno. Não estou dizendo
que o Estado e a máquina são iguais em todos os aspectos. Isso é até óbvio, né? Mas essas coisas que são óbvias, conforme elas ficam batidas, as pessoas se esquecem disso, né? Então, o que está sendo feito é transferir a forma da reflexão, né? Tanto as pessoas se esquecem disso, como elas usam analogias inadequadas, né? Se elas pensassem a partir da forma, bom, será que esse estado, esse tipo de estado, né, pode ser comparado a um organismo? Ou será que a comparação adequada seria outra, né? Se fosse tão evidente, não haveria confusão quanto a isso, né? Se a gente lembrar lá da primeira aula, no Aristóteles, isso tem alguma semelhança com o que ele dizia já a respeito da analogia, né? Para ajudar vocês a lembrar, a frase lá, ele diz assim: digo que há analogia quando o segundo termo está para o primeiro, assim como o quarto está para o terceiro, né? Como eu tinha sublinhado para vocês, ele já deixava claro que o que está em questão na analogia é a comparação da relação, né? Não das coisas em si mesmas. Agora, o Kant ele deixa isso muito mais claro, né? Dizendo que o que a gente compara é a forma da reflexão, a forma como a gente pensa esses dois objetos. Então, dando um passo a mais, dá para a gente dizer que ele não se interessa tanto, para fazer a analogia, com a semelhança visível, né? Para ele importa a semelhança entre essas duas coisas, a semelhança de como a gente pensa, como a gente as pensa, né? Se a gente retomar a Schlanger também, dá para Estava me ouvindo? Tinha travado. Do nada travou aqui. Travou quando você falou de retomar a Slanger. Ah, tá. Ufa. Bom, agora nem sei como fica a gravação, mas enfim. Bom, se a gente retomar a Schlanger, então, a gente pode perceber que, e reinterpretar o que a gente viu com a Schlanger à luz do Kant, a gente pode notar que a analogia que interessa para o Kant ressaltar é a analogia que ela chama de suprametafórica, né? Quando ela diz que há uma passagem para fora do limite da metáfora, já, né? E aí ela usa a ideia, o exemplo da regulação celular, né? Ela diz, não se trata mais de uma metáfora, trata-se de um conceito. Não é mais uma maneira de falar, é uma maneira de pensar. A ideia de regulação aplicada à vida celular é um empréstimo, uma transferência do modelo de um domínio a um outro. Quer dizer, não é da coisa, mas do modelo pelo qual a gente pensa a coisa. É exatamente isso que o Kant está dizendo que é a analogia. Uma vez estabelecido cientificamente, medido e elaborado, esse empréstimo se torna uma nova aquisição do pensamento científico, né? Então, só para a gente colocar em perspectiva com o que a gente já viu, em termos mais formatados, é isso que o Kant está dizendo.
Então, esse era o primeiro ponto que eu gostaria de sublinhar com vocês na aula de hoje, né? Essa ênfase no procedimento analógico como sendo uma comparação entre as formas de pensar digamos assim, um diferencial, um aporte específico do pensamento do Kant. E vamos explorar isso um pouco mais a partir de agora, tentando mostrar, né, a que isso leva, que desdobramentos essa tomada de posição pode significar. São maiores do que a gente poderia supor, digamos assim. E aí, nas próximas aulas, a gente vai nesse sentido também. De início, como fio condutor, nós vamos tomar essa ideia de semelhança. Falei, uma semelhança, não entre as coisas, mas uma semelhança intelectual, digamos. Daí a gente vai ver, usando o Descartes e o Hume, o estado de confusão em que os autores estavam lançados ainda. Então, retomando um exemplo que eu dei do Descartes na aula passada, né, que um pouco antes de ele começar a falar sobre a circulação do sangue, ele fala que é melhor que vocês se façam abrir diante de vocês um coração de um animal pulmonar. Então, o que ele está atento aqui? As semelhanças visíveis, né? E a grande vantagem de você abrir um animal, ao invés de abrir um ser humano, no caso, é obviamente uma questão ética. E parece que é apenas por isso que ele diz que é melhor você abrir um animal, senão eu diria. Porque é isso, ele está interessado nas semelhanças visíveis, em você poder ver o fenômeno para você conseguir entender, né? Você vê um indivíduo e daí você consegue extrapolar para toda a espécie, né? Mas, de um certo modo, a gente consegue aprender com a comparação, conforme seja possível, comparar coisas diferentes entre si, né? Então, ele não tá procurando a diferença na experiência visível que ele sugere, né? Ou melhor, ele não está procurando a semelhança na diferença. Ele está querendo um exemplar exato, né? Então, se eu abrir dois seres humanos e comparar, né, o que eu posso aprender com a comparação, portanto, é mínimo, né? Ao máximo que, ao mesmo tempo em que a certeza com que eu faço a comparação é máxima, obviamente, né? E ambas as coisas, tanto o mínimo que eu aprendo e o máximo de certeza que eu tenho, é pelo mesmo motivo, né? Porque se trata, em linhas gerais, do mesmo objeto, né? São indivíduos da mesma espécie e um exemplar já consegue dar para mim o que é a conformação específica daquela espécie como um todo, né? Seria como, para retomar mais uma vez o Aristóteles da primeira aula, se a gente fizesse uma metáfora intraespecífica dentro da própria espécie, como se a gente trocasse simplesmente a frase tendo exaurido a vida com seu bronze afiado, pela frase, tendo ceifado com seu bronze aguçado. Como se a gente fizesse uma troca de sinônimos, né? Simplesmente trocando um indivíduo pelo outro, né? Ou, por exemplo, se a partir da análise de dois indivíduos da mesma espécie, a gente fizesse uma inferência acerca de como seria um terceiro indivíduo da mesma espécie, né? De algum modo, o que você tem, o que você descobre, na verdade, é que já está contido um pouco no conceito da própria coisa, né? Você vai descobrindo as determinações da própria espécie. Quer dizer, quando você vai definir a espécie, né, são essas as coisas que já deviam estar lá, né? Então, nesse caso, quando a gente tem o máximo de certeza na comparação, seria o que o Hume vai chamar de analogia perfeita, né? Então, vamos para a primeira citação do Hume. Depois eu vou passar para vocês, inclusive, esse trechinho é um capítulo pequenininho que chama Da Razão dos Animais. Ele diz: todos os nossos raciocínios acerca de questões de fato fundam-se numa espécie de analogia que nos leva a esperar de uma causa qualquer os mesmos acontecimentos que observamos resultarem de causas semelhantes. Quando as causas são inteiramente semelhantes, a analogia é perfeita
e a inferência que dela se retira é considerada certa e conclusiva. Ninguém, ao ver uma peça de ferro, alimenta jamais qualquer dúvida de que ela apresentará peso e coesão de partes, como todos os outros casos que já lhe foi dado observar. Mas, quando os objetos não apresentam uma semelhança tão exata, a analogia é menos perfeita e a inferência menos conclusiva, embora ainda preserve alguma força proporcional ao grau de semelhança. Então, olha só o que ele está chamando de analogia. Né? Ele está dizendo que a nossa experiência com uma barra de ferro, ela é analógica. Por quê? Porque a gente já teve outras experiências na nossa vida com materiais semelhantes. E então, a gente deduz que esse material, né, que ele é duro, que ele é pesado, né, que ele é coeso. Então, quer dizer, a gente se acostuma a pensar que a analogia é um procedimento específico, que a gente faz às vezes, que é um procedimento, inclusive, discursivo, né? Quando a gente vai falar com as pessoas, tentar explicar, né? Igual os usos que eu elenquei com vocês na primeira aula. O Hume, ele leva isso a um outro patamar, né? É um procedimento totalmente generalizado na experiência humana, né? Mas aí é bom que se diga aqui que nós entramos num outro domínio, né? E é bom que vocês notem a diferença. Com o Hume, nós estamos no registro de uma filosofia, né, para a qual as relações que estabelecemos entre as coisas, seja de semelhança, seja de contiguidade, seja de causa e efeito, elas são sempre operações da imaginação. E essa faculdade, a imaginação, ela é conhecida por ser anfíbia, né? Ela exerce funções sensíveis e também funções intelectuais. Então, o que acontece é que ninguém fica muito chocado quando a gente diz que os animais, por exemplo, têm imaginação, ou que os animais o que fazem certas coisas que os seres humanos fazem a partir da imaginação, né? Os limites de diferenciação, quando a gente tem um filósofo que dá peso maior para a imaginação, a diferenciação entre humano e animal, ela fica um pouco menos nítida. Porque, justamente, como é uma faculdade que tem grande aderência ao sensível, muito ligada, né, ao sensível, é possível pensar sem dificuldade que existe uma variação em graus entre imaginações distintas. E isso é fácil de ver, inclusive, entre as pessoas, né? As que se exercitam mais nas artes e em raciocínios filosóficos, né, com certeza têm uma imaginação muito mais apurada do que uma pessoa que quase não lê, que não frequenta, né, espetáculos, enfim, obras literárias. Que a diferença entre uma e outra é justamente o treino, o apuro que a pessoa ganha pela imaginação, né? Do mesmo modo que a imaginação é essa faculdade que se expande e se contrai, que ganha em apuro, ao mesmo tempo que pode ser totalmente engessada e embrutecida, a analogia também possui graus de perfeição diferentes, dados pelo nível de semelhança passível de ser encontrado entre os diversos objetos. Alguém querendo entrar. Então, voltando para o Hume, ele disse, na sequência daquele trecho que eu li há pouco, as observações anatômicas estabelecidas com base em um único animal são, por essa espécie de raciocínio, estendidas a todos os animais. E não há dúvida de que, uma vez que se prove claramente que a circulação do sangue, por exemplo, ocorre em uma criatura como uma rã ou um peixe, surge uma forte presunção de que o mesmo princípio vale para todas as demais.
Então, quer dizer, o mesmo procedimento aqui que o procedimento do ferro que a gente faz. A única diferença é que ele dá para a gente algo certo, né? Muito dificilmente vai ser contestado pela experiência. Mas o Hume, como ele é um cético, ele sempre guarda essa possibilidade, né? Que algum dia eu chegue e toque numa barra de ferro e ela não seja coesa, né? Então, quanto a isso, depois eu acho que eu vou falar mais um pouco disso, talvez, mas essa é uma grande diferença entre ele e o Kant, né? Mas não é uma diferença que interessa tanto para a gente aqui. Então, ele começou com uma analogia, foi para outra, né? Mais incerta, digamos, essa da circulação, da rã e do peixe, que a gente viu nos dois, então a gente vai tentar extrapolar para todo o reino animal, né? Mas ele não para por aí, né? E essa é a tendência, inclusive, quando você começa o raciocínio analógico, né? Você conclui uma operação bem-sucedida, você vai para outra, e você vai expandindo, né? E aí a questão é chegar até que ponto você consegue estender esse fio, porque você começa a traçar um fio de analogia, fazendo uma analogia já também, né? E aí o ponto é saber aonde que esse fio se esgarça, né? Primeiro você precisa provar que existe um fio, né? Esse é o primeiro ponto, que a gente vai ver também mais clareza como que o Kant aborda isso. E depois você precisa ver até onde você pode ir com esse fio, né? Então ele diz, na sequência também, essas observações analógicas podem ser levadas mais longe, chegando até mesmo a esta ciência de que estamos agora tratando. E qualquer teoria que explique as operações do entendimento, ou a origem e conexão das paixões no homem, adquirirá autoridade adicional se descobrirmos que a mesma teoria é necessária para explicar os mesmos fenômenos em todos os outros animais. Vamos pôr isto à prova no que se refere à hipótese pela qual, na discussão precedente, esforçamo-nos para explicar todos os raciocínios experimentais, esperando que esse novo ponto de vista sirva para confirmar nossas observações anteriores. Então, olha, ele está investigando, né, nesse livro, que se chama As Investigações sobre o Entendimento Humano e sobre os Princípios da Moral, né, começa principalmente com a questão da origem das ideias, né, nos seres humanos. E aí o que ele está dizendo para a gente agora é que se eu conseguir mostrar que nos animais a coisa se passa mais ou menos da mesma forma, então quer dizer, eu estou legitimando o raciocínio que eu fiz para o ser humano, é um argumento a mais, né, para que o raciocínio que eu fiz no ser humano seja um raciocínio válido, né? E ele vai testar essa hipótese a partir do que ele chama de raciocínios experimentais. Então, vejam bem, como para ele tudo que temos são relações entre ideias, sendo que as ideias são derivadas das sensações, né, ele começa dizendo que por uma analogia com os materiais que você já viu, sentiu, uma palavra que você já experienciou, né, você calcula que uma barra de ferro que você nunca viu, né, é pesada e coesa, né? Você está vendo pela primeira vez, olha, mas essa barra de ferro, uma nova barra, eu nunca vi essa barra, primeira vez que estou vendo. Como que eu sei que ela é pesada e coesa? Uma analogia, né? Como você já teve experiência disso, mais do que esperar, você tem certeza, por uma analogia, de que é a mesma experiência que vai se repetir. Na seguida, ele fala das observações anatômicas, né? Se a gente observar a estrutura anatômica de um animal, conseguiremos expandir analogicamente essa observação para os animais em geral. E dá o exemplo do sangue. Já não é uma semelhança exata, mas ainda assim muito pertinente, né? E o que ele se prepara para aventar na sequência é que o comportamento dos animais, o comportamento dos homens, de alguma forma, podem ser comparados analogicamente também.
E aí, no fechamento desse capítulo, na próxima citação, ele diz: mas, embora os animais adquiram muito de seu conhecimento pela observação, há também muitas coisas que obtêm originalmente da mão da natureza. Coisas que excedem em muito a cota de habilidade que possuem em ocasiões ordinárias, e que pouco ou nada se aperfeiçoam, mesmo pela mais longa prática e experiência. A essas coisas denominamos instintos, e dedicamo-lhes nossa admiração como algo de extraordinário e inexplicável por todas as disquisições do entendimento humano. Mas talvez nosso assombro cesse ou diminua se considerarmos que o próprio raciocínio experimental que compartilhamos com os animais e do qual depende toda a condução da vida, nada mais é do que uma espécie de instinto ou poder mecânico que age em nós de forma desconhecida para nós mesmos e que, em suas operações principais, não está dirigido por quaisquer relações ou comparações de ideias como as que formam os objetos próprios de nossas faculdades intelectuais. Aquilo que ensina um homem a evitar o fogo é um instinto, ainda que seja um instinto diferente daquele que, com tanta exatidão, ensina a um pássaro a arte da incubação e toda a economia e organização do seu ninho. Então, primeiro ele diz que não só o instinto é comum entre os homens e os animais, como também o aprendizado pela experiência, né? Eu acho que ele inclui aí o que desde Aristóteles a gente costuma chamar de prudência, né? Que é justamente essa capacidade de você calcular, de algum modo, meios e fins a partir das experiências que você teve, né? E no limite, é como se ele estivesse comparando até um cientista a um animal, né? Como se ele dissesse, olha, a diferença que tem aí é uma diferença... O cientista, a única coisa que ele tem é o método, né? Mas, basicamente, o que acontece? O cientista, o que ele faz? Ele observa um fenômeno muitas vezes, né? E, a partir daí, ele extrai uma regra, né, de que as coisas, uma lei, né, de que as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito que ele testou muitas vezes, né? Com o nosso instinto, com a nossa prudência, nós não fazemos, nem os animais fazem, nada muito diferente disso, né? Aqui está implícita, eu acho, uma ideia do Hume que aparece com mais força em outros lugares. Alguém querendo entrar. Que aparece com mais força em outros lugares, que é a seguinte: não há uma diferença substancial entre o ser humano e o animal, né? Ele não se preocupa em fazer essa diferença, muito pelo contrário. No limite, para ele, os seres humanos simplesmente são animais, né? O que aconteceu foi que o nosso cérebro hipertrofiou um pouco, cresceu um pouco demais. Mas assim como o cachorro, por exemplo, tem um olfato melhor, nós conseguimos raciocinar melhor, entendeu? E tem outros autores, inclusive, que sugerem, assim, olha, como se fosse uma escolha, digamos assim, da evolução, né, da espécie. Mas aí já extrapolando um pouco. Esse tipo de aproximação dava calafrios em alguém como Descartes, né? Isso fica muito claro na citação que eu li para vocês na aula passada, quando um colega fez uma pergunta em relação a essa questão, dos homens e animais, né, como que fica. E eu vou retomar ela aqui para fazer um contraponto, um contraste bem claro da diferença entre ele e o Hume. Então, Descartes, na parte 5 do discurso do método, se vocês quiserem achar depois, já no fim, nas últimas páginas, ele diz: pois vemos que é preciso muito pouco para saber falar, e posto que se nota desigualdade entre os animais de uma mesma espécie, assim como entre os homens, e que uns são mais fáceis de adestrar do que outros, não é crível que um macaco ou um papagaio, que
fossem os mais perfeitos de sua espécie, não igualassem nisso uma criança das mais estúpidas, ou pelo menos uma criança com o cérebro perturbado, se a sua alma não fosse de uma natureza inteiramente diferente da nossa. E não se deve confundir as palavras com os movimentos naturais, que testemunham as paixões e podem ser imitadas pelas máquinas, assim como pelos animais. Nem pensar, como alguns antigos, que os animais falam, embora não entendamos sua linguagem. Pois, se fosse verdade, porquanto tem muitos órgãos correlatos aos nossos, poderiam fazer-se compreender tanto por nós como por seus semelhantes. É também coisa muito digna de nota que, embora existam muitos animais que demonstram mais indústria do que nós em algumas de suas ações, vê-se, todavia, que não a demonstram nem um pouco em muitas outras, de modo que aquilo que fazem melhor do que nós não prova que tenham espírito, pois, por esse critério, tê-lo-iam mais do que qualquer de nós e procederiam melhor em tudo, mas, antes, que não o têm, prova que não o têm, e que é a natureza que atua neles segundo a disposição de seus órgãos. Assim como um relógio, que é composto apenas de rodas e molas, pode contar as horas e medir o tempo mais justamente que nós, com toda a nossa prudência. Quer dizer, a prudência que para o Descartes nós temos e os animais não têm, é justamente em face de um acontecimento poder reagir das maneiras mais diversas, né? Então, o que ele quer dizer? Os homens, eles não são programados para reagir de um determinado modo face a uma ação específica, né? Se eles reagem de uma forma face a algum acontecimento, eles poderiam reagir de uma forma totalmente diferente. O que o Hume, pelo contrário, está dizendo é que, assim como os animais, os homens vão reagir conforme a experiência tem ensinado para eles o modo adequado de agir, né? Se eu descubro que o fogo queima, eu paro de colocar a mão no fogo. Simples assim. E isso vale para tudo, né? Eu acho que o Hume diria, olha, você pode agir de uma maneira diferente, totalmente aleatória, né? Mas você vai ser levado a agir da forma em que você, digamos assim, tirar mais vantagem disso, né? Não vai fazer algo estúpido só para mostrar que você não está pré-determinado, né? Então, esses aprendizados da experiência, eles são comuns aos dois, né? E essa regulação das ações pelo ensinamento via natureza, né, enfraquece muito a diferença entre homem e animal. Porém, o que é legal, o que é bom de ler um autor como Descartes é que ele não oculta nada do leitor, ele é bastante sincero, né? Ele não esconde o jogo. Então, ele deixa bem claro por que acima de tudo, ele não pode corroborar com essa ideia. Um pouco depois da citação que eu fiz acima, ele diz assim, olha, desculpem, aqui no discurso do método não era bem o lugar em que eu ia ficar falando da alma, né? Mas eu faço isso, a extensão, porque é um dos temas mais importantes. Pois, após o erro dos que negam Deus, que penso haver refutado suficientemente acima, não há outro que afaste mais os espíritos fracos do caminho reto da virtude do que imaginar que a alma dos animais seja da mesma natureza que a nossa, e que, por conseguinte, nada temos a temer nem a esperar depois dessa vida, não mais que as moscas e as formigas. Ao passo que, sabendo-se o quanto diferem, compreende-se muito mais as razões que provam que a nossa é de uma natureza inteiramente independente do corpo e, por conseguinte, que não está de modo algum sujeita a morrer com ele. Depois, como não se vê outras causas, somos naturalmente levados a julgar por isso que ela é imortal, né? Ele está dizendo, olha, eu tenho um motivo muito forte para argumentar que os animais têm uma natureza diferente da nossa. Aqui é mais ou menos assim. Ou é isso, ou é o ateísmo que nos espera, né? E com ele,
quase que a impossibilidade de agir moralmente, né? Porque se os animais têm uma alma igual à nossa, eu não tenho, então, nenhuma razão para acreditar na vida eterna, né? E aí tenho poucas razões também para manter a minha razão firme, né? Como ele diz na terceira parte do discurso do método, o que ele considera a maior virtude do ser humano é uma firme e constante resolução da vontade, né? Fica difícil, se eu acho que a minha alma é mortal, manter essa firme e constante resolução da vontade. Então, a gente nota que, apesar dele fornecer uma explicação para a teoria dos animais-máquina dele, né, justamente essa impossibilidade de comparar os dois, né? O homem tem algo, um corte que o diferencia radicalmente. Apesar dele tentar explicar, existe um pressuposto metafísico que excede o interesse, digamos assim, dele, que excede a simples análise dessa analogia nela mesma, né? Ele precisa impor uma descontinuidade entre o homem e o animal, porque ele não gosta das consequências implicadas por pensar uma continuidade entre esses dois seres, né? Ele sabe aonde essa analogia nos leva, e ele não está disposto a ir até lá com ela, né? Então, veja, o Hume, ele não tem problema nenhum com isso. Então, por isso ele estende a analogia, né? Mas para o Hume, é como eu falei, o homem, então, é só um animal que o cérebro cresceu demais, né? O Hume é um cético. Então, para ele, não tem problema nenhum. Só que aí, o que eu me pergunto, e o que eu acho que a gente tem que se perguntar aqui nesse curso, é o seguinte: será, então, que a validade ou a não validade de uma analogia deve ser decidida segundo as preferências metafísicas dos autores? E eu quero argumentar com vocês que não. E é por isso que eu falei que a gente vai ser um pouco mais técnico agora, porque o Kant vai dar instrumentos justamente para a gente se desvencilhar um pouco desse nível de argumentação que ficava um pouco à mercê das preferências metafísicas, né? Porque tanto no Hume quanto no Descartes, de algum modo, a gente está sem um parâmetro claro e definido, né, de como operar. Mas no Hume, esse parâmetro já começa a surgir um pouco. Então, por isso que a gente vai dar um passo atrás, né? Voltar para aquela sequência analógica que ele estava fazendo, a barra de ferro, o peixe e a rã, né? E daí ele já foi muito rápido para o comportamento dos seres humanos em comparação com os animais. Eu estou interessado em inserir mais uma gradação nessa sequência analógica. Uma gradação que o Hume não faz nesse livro, As Investigações, nem no Tratado da Natureza Humana, que no tratado também tem essa analogia que ele faz da rã, mas essa próxima, que a gente vai inserir agora, ela só aparece nos diálogos sobre a religião natural. Eu li isso no François Marty, que eu mandei para vocês também alguns trechos dele. O livro dele se chama O Nascimento da Metafísica em Kant, um estudo sobre a noção kantiana de analogia. Além da extensão da circulação, né, a partir da rã e do peixe para todos os animais, a possibilidade que o Hume ausculta lá é de estender a mesma inferência para as plantas. Então, veja, aqui eu estou citando o Marty. O exemplo da circulação do sangue é então retomado. A experiência que a estabelece no caso do homem não deixa dúvida de que ela se verifica tanto em João como em José. Eu troquei os nomes, tinha uns nomes mais estranhos lá, coloquei nomes abrasileirados. Aquela experiência que constata a analogia no caso da rã e do peixe constitui somente uma suspeita, ainda que forte, de que o mesmo se verifica no caso dos outros animais. Agora, se nós queremos estender essa propriedade, porque constatada nos animais, à seiva dos vegetais,
Então, o raciocínio analógico se torna muito fraco, e uma experiência mais cuidadosa levará com frequência a retificar as conclusões obtidas por essa analogia imperfeita. Então, o que acontece? O Hume, de certa forma, ele apresenta um limite para a extensão da analogia, né, que é até onde ela pode ir e obter um mínimo de razoabilidade, né? Como eu falei da questão do fio, até onde o fio vai sem se esgarçar, sem se romper, né? Só que ele não formaliza isso. E o Kant, sim, ele formaliza um pouco melhor nos cursos de lógica que ele dava, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Kant, ele é um dos primeiros, digamos assim, da tradição dos filósofos que são também professores, né? O Nietzsche vai ser professor depois, embora por um tempo pequeno, o Hegel também depois. E ele dá muitos cursos, muitos baseados nos manuais de filosofia que tinha na época, muitos feitos pelo Baumgarten. E os cursos eram copiados pelos alunos e depois eles começaram a ser editados, né? Até que recentemente que começaram a sair as edições. E aí os cursos, eles carregam os nomes dos alunos que escreveram os cursos, né? No caso, esse que eu li para pegar os exemplos aqui e fazer a aula, ele foi o do Yarre, que tem tradução para o português. Não são todos que tem, acho que é só esse, na verdade, que tem. Mas, enfim, cada ano ele dava um curso, né? Os cursos de antropologia, tem curso de metafísica e os cursos de lógica. É bom porque, às vezes, algumas coisas da própria obra publicada dele ficam mais claras quando a gente pega esses cursos, né? Os cursos de antropologia, inclusive, eles começaram a ser bastante estudados. Mas então, feito esse parênteses, é importante dizer que a gente nota, então, uma continuidade um pouco entre o Hume e o Kant, né? Não está dizendo, já existem indícios no Hume de que ele tem plena consciência de que é preciso colocar limites para a analogia, ainda que ele não formalize isso. Então, de um certo modo, o Kant ele consolida um pouco, conceitualmente, a concepção do Hume. Só que o Kant faz uma distinção que o Marty fala que nem é tão importante, mas eu acho que é importante para a gente entender aqui. Ele distingue indução e analogia, né? Porque quando a gente está fazendo uma analogia, nós estamos interessados sempre em descobrir, digamos assim, um termo culto, como se fosse numa relação matemática, né? Como se você tivesse duas frações, sendo que o denominador de uma é uma incógnita. Então você compara, você iguala as duas coisas para tentar descobrir a incógnita, né? O que você quer fazer é uma inferência, né? Só que ao invés de fazer uma inferência matemática, nós temos uma inferência analógica, né? Lógico, porque senão você... Por que você compara, né? Afinal de contas. Você compara que você quer descobrir alguma coisa, você quer ressaltar alguma coisa. Só que existem duas formas de inferência, o Kant disse, né? A indução, a indutiva, né? E a analógica. Na indução, ele diz, nós partimos da semelhança nos múltiplos aspectos para ver se não convém também outros aspectos. Ela é uma generalização, né? Então é desse jeito, por exemplo, que você constitui um gênero, né? No gênero dos animais, você parte da constatação de uma pluralidade de características comuns entre as espécies para formar um gênero superior, né? O que ele diz lá? O que a muitas coisas de um gênero convém, convém também às demais. Então, por exemplo, se eu vejo que o sapo é em tudo parecido com outro sapo, né? Um indivíduo, né? Um sapo, parecido com outro sapo,
eu forjo para eles uma espécie. Eu chamo de sapo isso a revelia do fato, por exemplo, de que os sapos têm cores diferentes. Né? É isso, esse tipo de raciocínio é o que eu faço a partir da indução. Eu postulo, formo para eles um gênero comum, tendo em vista a pluralidade de semelhanças, que abarca a caracterização também dos outros aspectos desse indivíduo. Na analogia, a gente vai da semelhança entre um aspecto de duas coisas do mesmo gênero para uma semelhança global entre essas duas coisas. É um modo de especificação. Né? Ela pressupõe o gênero já formado. E é por isso que eu acho que é importante fazer essa distinção. A gente vai ver por quê. Né? Então, aqui, por exemplo, que entra o exemplo da circulação do sangue. Eu vejo a circulação na rã e no peixe, e a partir daí eu concluo que esse aspecto pode ser, por analogia, transposto para os outros animais. E por que, por exemplo, que o exemplo da circulação do sangue não funciona se a gente estender também para as plantas? Essa que é a pergunta que a gente precisa fazer para a gente entender também a diferença entre os dois e por que é importante diferenciar. Porque, vejam, além de plantas e animais serem gêneros diferentes, o próprio líquido que circula, né, que é exatamente no que recai a analogia, a gente está fazendo uma analogia sobre a circulação, né, o próprio líquido que circula nas plantas é muito diferente do líquido que circula nos animais. Então, o que teria que acontecer nesse caso para que a analogia fosse possível? Né, para que o fio da analogia não se esgarçasse? Seria preciso que eu fizesse primeiro uma indução e estabelecesse um gênero comum entre as coisas comparadas. Digamos assim, seria preciso que eu pudesse... O que está subentendido nessa analogia, né? Ela está subentendido para eu poder comparar que o líquido que circula tanto nas plantas como nos animais é do meu tipo. E aí, se fosse, né, se fosse do mesmo tipo, aí eu poderia comparar. Essa que é a questão. Então, antes da analogia, você tem que ter o quê? Você tem que ter um gênero delimitado. Se você não tiver, se esse gênero que você formou, ele for arbitrário, você fez porque você quis, imaginou um gênero, né? A gente vai ver, por exemplo, como que eu faço? Eu vou comparar o ser humano e Deus, por exemplo. Olha que comparação. Né? Qual que é o procedimento? O ser humano é um ser racional. Deus também. Só que sumamente racional. Né? Então, o que está por trás da comparação? É o gênero dos seres racionais. Então, é por isso que eu consigo comparar. Agora, tem sentido essa comparação? É essa pergunta que o Kant faz para os autores dogmáticos. Olha, eles fazem muitas comparações, né? Mas vocês já chegaram a se perguntar alguma vez se essa comparação que vocês estão fazendo faz sentido? Então, a respeito dessa diferença entre indução e analogia, o Marty, ele disse: na indução, é a frequência de uma propriedade que nos leva a generalizar, e não a percepção da sua pertença intrínseca a um determinado ser. Pois que, nesse caso, a consideração da frequência, em muitos, né, que aparece em muitos, não teria nenhum papel a desempenhar. Então, quer dizer, na indução, a frequência com que eu vejo isso acontecer, a mesma característica, o mesmo atributo, estar presente, ela é preponderante para que a indução seja corretamente feita. Então, a frequência. Quanto à analogia, que vai de uma semelhança larga, mas parcial, a uma semelhança total, não estamos jamais certos
a respeito das propriedades que podem ser legitimamente inscritas nos pontos de semelhança. Esta última concerne à espécie, e não ao indivíduo. E nós não chegamos a delimitar a determinação específica. Quer dizer, não é a analogia que determina, que delimita a determinação específica. Ela toma uma determinação já feita. Ela pressupõe o gênero e aí sim ela compara. Né? Aí ele conclui assim, o exemplo dado por Hume da circulação do sangue nos animais supõe, para que a conclusão seja legítima, o transporte do material de regeneração das células do organismo vivo, supõe que o transporte do material seja da mesma espécie em todos os seres vivos. Então, é essa necessidade de uma indução prévia e da constituição de um gênero comum para a realização da analogia que o Kant expõe e que nós não encontramos no Hume. Ele não explicita isso. Né? Ele vê que em determinado ponto a analogia se esgarça, mas ele não fala exatamente por que isso acontece. Ele fala, é uma analogia fraca, a semelhança aí é muito tênue. Né? Agora, o Kant deixa claro que a pertença ao mesmo gênero, que é a condição de validade de eu fazer essa extrapolação analógica. Né? Quem resume isso muito bem é o professor Pedro Paulo Pimenta, né? Um livro que se chama Reflexão e Moral em Kant. Ele diz, diferentemente da indução, que constrói um gênero a partir da marca comum a muitas coisas, a analogia apenas supõe, de antemão, um gênero para poder circunscrever coisas a eles pertencentes. Isso é particularmente visível a partir de um exemplo do curso de lógica que eu falei, que é um exemplo muito confuso. Assim, eu já me perguntei várias vezes por que o Kant não deu outro exemplo, né? Mas porque ele é altamente contra-intuitivo, como vocês vão ver. Mas depois de cavocar um pouco aí, eu acho que ele tem boas razões para ter dado esse exemplo. O exemplo que ele diz é assim, olha que coisa estranha. Segundo a analogia, inferimos tão somente a existência de habitantes da Lua, mas não de homens. E aí, o Martí esclarece. Se a indução permite estabelecer a relação dos planetas conosco a partir da luminosidade de um corpo celeste, ela não pode dizer nada sobre a propriedade dos planetas serem habitados. E aí que intervém a analogia. Então, ele é um exemplo bom para a gente pensar, praticar o pensamento mesmo. E diferenciar essa questão da indução e da analogia. Né? Vou repetir o exemplo. Segundo a analogia, inferimos tão somente a existência de habitantes da Lua, mas não de homens. Né? A indução, ela permite estabelecer a relação dos planetas conosco. A partir do quê? Da luminosidade de um corpo celeste. E você sabe que existe vida racional nos planetas, né, nos planetas próximos onde há luz. Né? No caso, você precisa de um corpo luminoso. Então, é a partir disso que você faz a indução. Mas, do ponto de vista da analogia, ela não diz nada sobre a propriedade dos planetas serem habitados. Né? Então, quer dizer, mas por que a questão fica sempre essa, né? Mas por que ele fala habitantes, mas não de homens? Né? É porque o que a analogia faz, lembra, desde lá do começo da aula, ela não transfere a matéria do fenômeno. Ela não transfere, ela transfere o gênero. Ela supõe um gênero comum. E o gênero não é homem. Né?
O homem é uma espécie de ser racional. Então é por isso que ele diz, a partir da luminosidade, eu digo analogicamente que há habitantes na Lua. Quer dizer, pode haver habitantes, mas não faz sentido eu dizer que há homens, porque aí eu estou transferindo a espécie, né? E quanto que o que a analogia faz é transferir o gênero. Só que, e aí eu falei, né, que eu fiquei pensando, poxa, por que esse exemplo também, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu acho que esse exemplo ele fornece ainda um outro desdobramento para a gente, que o Martí não aborda, mas que o Pimenta aborda, que é o seguinte: além da determinação genérica do homem ser simplesmente ser racional, o Kant pode estar se referindo aqui, com essa conclusão, tanto à impossibilidade de você dizer que lá existem homens, quanto, porque, nesse caso, né, você também está em possibilidade de dizer, por exemplo, que há anjos lá, né? E aí a gente tem que fazer referência, por exemplo, à cosmologia aristotélica, né? Por que também eu fiquei pensando, por que escolheu a Lua também, né? A gente sabe, pela cosmologia aristotélica, da questão do mundo sublunar e do mundo supralunar, né? E que conforme se avançava mais para longe da Terra, se adentrava nos círculos mais elevados, né? Graus mais elevados de perfeição. Então, um tomista, né? Um estudioso de ou um religioso, né? Da igreja, da área do estuda Tomás de Aquino, que se insere na doutrina dele, que estivesse fazendo esse exercício de lógica do Kant, ele facilmente seria levado a supor que na Lua poderia haver, por exemplo, anjos ou outros seres racionais, né? E, teoricamente, pelo que a gente viu até aqui, de algum modo, ele não estaria errado, né? Porque se o que a analogia faz é transferir o gênero, então eu digo que na Lua podem existir seres racionais, mas não homens, então o anjo é um desses seres que é pensado como um ser racional, né? E, do ponto de vista da cosmologia aristotélica, é justamente aí que habitavam os anjos. E Aristóteles não falava em anjo exatamente, né? Mas os outros seres mais perfeitos, digamos assim. Então, esse tomista hipotético, ele não estaria errado, né? Assim como os homens, os anjos são seres racionais. Então, onde que está o erro da comparação? E aí a gente entra num ponto muito importante para a gente. É que, vejam, esse tomista, ele ainda assim estaria confundindo gêneros distintos. Porque o que é ainda mais importante para a gente levar em consideração na hora de fazer analogia são os gêneros ontológicos. Quer dizer, o homem é um ser racional sensível, enquanto que o anjo seria suprassensível. Eu estou autorizado, por essa analogia, a inferir que a Lua possa ser habitada por seres racionais, mas não seres racionais suprassensíveis. Porque, no limite, em relação a esses dois mundos, digamos assim, sensível e suprassensível, não há nenhuma passagem analógica possível, né, que dê para a gente essas determinações, né? Habitante da Lua, por exemplo, né? Isso seria uma extrapolação completa, né? Isso é fundamental para a gente, porque é precisamente essa impossibilidade de comparar sensível e suprassensível que os pensadores dogmáticos não estavam dispostos a aceitar. Para eles, essa comparação não só é possível, como é necessária, né? E a gente consegue explicar a crítica kantiana aos dogmáticos usando exclusivamente esse princípio basal
da analogia. Entendeu? Então, voltando para o ponto que a gente abriu a aula, né, qual que é o ponto crítico da analogia dos dogmáticos? Eles centram a comparação unicamente na matéria do fenômeno. Né? E o que o Kant está ensinando para a gente é que, enquanto você coloca o acento da comparação sobre a matéria, né, sobre o conteúdo dos objetos comparados, sempre que você formula gêneros ao seu bel prazer, né, fazendo também induções, onde você só consideraria que existem analogias simples, né, a sua comparação sempre vai ser arbitrária. Né? Você vai ficar naquele nível de indefinição igual ao do Descartes, do Hume. Você vai simplesmente julgar segundo os seus interesses. Né? A citação do Martí que eu fiz acima, o que ela mostra para a gente, né? Que eu enfatizei que na indução é a frequência que importa, né? Que serve para você generalizar. E que na analogia nós não estamos jamais certos a respeito das propriedades que podem ser legitimamente inscritas nos pontos semelhantes. Quer dizer, frequência, né? Indecisão. Então, quer dizer, a analogia ela vai fornecer para a gente um conhecimento aproximado. Você não pode ficar entusiasmado, né, com a sequência analógica e ir fazendo e achar que você vai fundar um conhecimento a partir disso. Entende? Então, quer dizer, a dificuldade, né, que se avizinha é justamente a gente pensar bem e saber em que ponto que deve recair a analogia. Porque a dificuldade é justamente essa, saber qual é o gênero, né? Se você descobre o gênero, aí você sabe que a analogia pode ser bem feita. Então, a gente falou da questão dos animais-máquina do Descartes, né? De como o Hume estabelece uma continuidade muito grande entre homem e animal. Infelizmente, a gente tem uma menção direta do Kant a essa questão, que é feita numa nota, mas as notas no texto do Kant elas são muito importantes. Né? Não é porque está na nota que você pode pular. Né? E eu gostaria de encerrar a aula remetendo a essa citação, que tem um potencial de clarificar muito as coisas aqui para a gente. Né? Então, é a última citação que eu passei lá para vocês. Kant disse: analogia, em sentido qualitativo, é a identidade da relação entre razões e consequências, causas e efeitos, na medida em que ela ocorre independentemente da diferença específica das coisas, ou das propriedades em si, que contém a razão de consequências semelhantes, isto é, consideradas fora dessa relação. Assim, para as ações artísticas dos animais, em comparação com as do ser humano, concebemos o fundamento desses efeitos nos primeiros, que não conhecemos, a partir do fundamento de efeitos similares do ser humano, da razão, que conhecemos, como disposições da razão. Então, quer dizer, o que ele está dizendo que a gente compara? Eu vou continuar mais um pouquinho que vai ficar mais claro. E queremos mostrar com isso, ao mesmo tempo, que o fundamento da faculdade artística animal, sob o nome de instinto, de fato se diferencia especificamente da razão, mas tem uma relação semelhante com o efeito. Compare-se a construção dos castores com as dos seres humanos. Então, exatamente o que ele está comparando? O que ele está usando para comparar? O que ele está falando que é a comparação que a gente pode fazer? Né? Quer dizer, é como se ele estivesse lendo o Descartes, falando assim, olha, o que o Descartes está querendo, o que ele usa para comparar, né, são os efeitos das ações artísticas dos animais. Né? Pega, por exemplo, o castor e a construção de uma barragem pelo castor. Vou lá, vejo o castor construindo uma barragem,
E qual é o modelo de inteligibilidade que eu uso para compreender o Castor? É o modelo humano. O meu entendimento, a forma como eu uso o meu entendimento, como no caso da cadeira, o exemplo que eu dei para vocês, eu uso esse modo de pensar para pensar também o Castor. Então, assim como o ser humano ele tem a representação da ideia da cadeira, eu sou levado a pensar, por uma analogia, que o Castor também tem a representação da barragem. Porque, do contrário, como que ele ia conseguir construir uma barragem? Né? Aí o Descartes diz, bom, ele constrói só porque ele é uma máquina. Na verdade, é a natureza que constrói nele, por meio dele, aquela barragem. Né? Só que o Kant, ele não concede isso para o Descartes, que eles são máquinas. Mas ele também não concede para o Hume, digamos assim, que não há diferença. Né? Então, ele consegue isso, né, não ceder para nenhum dos dois lados, justamente porque ele acha o ponto em que a comparação é feita e acha uma forma de conseguir ser justo na comparação dele, né? Ele consegue, de algum modo, assim, ler o que o ser humano faz na hora de comparar, né? Entender esse acontecimento psicológico, né? Quase uma fenomenologia aqui. Então, quer dizer, de fato, né, o instinto ele se diferencia especificamente da razão, mas ele tem uma relação semelhante com o efeito. Né? Eu continuo, porém, do fato de o ser humano usar a razão nas suas construções, não posso inferir que o castor precisa tê-la também. Isto é, não tem isto é aqui. Não posso inferir que o castor precisa tê-la também, e chamar a isso de inferência por analogia. Então, quer dizer, eu não posso me animar com essa semelhança entre os efeitos, né, e supor a mesma causa para efeitos semelhantes. Porque a causa da construção artística no ser humano, ela leva em conta a razão. E a causa da construção artística nos animais é dada pelo instinto. Entendeu? Eu continuo. Mas da semelhança entre os efeitos dos animais, cujo fundamento não podemos perceber imediatamente, veja, se a gente pudesse perceber o que se passa dentro dos animais, a coisa estava clara. É igual à questão do Estado. Se a gente tivesse uma intuição sensível do Estado, só que a gente pudesse pegar, ver, né, olhar, a gente não precisaria sensibilizar a ideia através de um símbolo. Né? Igual que a gente não tem como adentrar na interioridade do animal. Qual é a interioridade que eu conheço? A minha. Então, por isso que eu vou usar o conhecido para chegar na incógnita, né? Igual eu disse, aquela equação, para chegar no que eu desconheço. Né? Mas da semelhança entre os efeitos dos animais, cujo fundamento não podemos perceber imediatamente, comparados aos do ser humano, dos quais somos imediatamente conscientes, podemos inferir, por analogia, de modo inteiramente correto, que os animais também agem segundo representações. Eles não são máquinas, como quer Descartes. E, independente de sua diferença específica, são idênticos ao homem quanto ao gênero, como seres vivos. Aqui tem uma especificidade, digamos assim, do Kant. Para ele, o fenômeno da vida estava necessariamente ligado à possibilidade de ter representações. Né? Então, o que esse gênero dos vivos nos dá é que
tanto os animais como os homens, e nesse sentido, o Kant não considerava vivas as plantas, tá? Que é uma coisa que a gente considera bizarra. Mas, enfim. Então, tanto os homens como os animais, eles operam por representações. E isso também dá uma diferença em relação às máquinas, né? Não tem representação na máquina. Então, ainda que seja por instinto, no caso dos animais, como eles participam do gênero dos vivos, assim como os homens, e têm representação, né? Então, é essa articulação via representação, ainda que seja. Daria para a gente fazer um gênero, né? Dos vivos que representam, e daí, dos que representam com o instinto e com a razão, caso os seres humanos, e os que só representam a partir de instinto, aí os animais. Entendeu? Então, ele identifica um gênero lícito para comparar, e aí ele faz essa diferenciação e aproxima as duas analogicamente. Então, eu não vou concluir que os animais pensam. Então, é diferente. Né? Mas eu não vou concluir também, erroneamente, que os animais são máquinas. Seria besteira também. Né? Então, eu acho isso muito esclarecedor, digamos assim. Né? E eu tentei fazer o percurso da aula, expondo um pouco os dois pontos de vista, e para chegar aqui no final a gente conseguir passar isso com mais clareza. E aí, o final da citação anuncia o que vai ser o tema da próxima aula. Porque ele continua dizendo, depois de fazer essa diferenciação, ele diz, do mesmo modo, posso pensar a causalidade da causa suprema do mundo comparando os seus produtos conforme afins no mundo com as obras da arte humana. Por analogia, com o entendimento. Mas não posso inferir essas suas propriedades por analogia, pois aqui falta justamente o princípio da possibilidade de tal modo de inferir, qual seja o paritas rationis, para contar o ser supremo e o ser humano, no que diz respeito às suas respectivas causalidades, como parte de um mesmo e único gênero. A causalidade dos seres mundanos, que é sempre sensivelmente condicionada, inclusive a causalidade pelo entendimento, não pode ser transferida a um ser que só tem em comum com aqueles o conceito genérico de coisa em geral. Quer dizer, aí fica fácil, né? Se eu, a partir do conceito genérico de uma coisa em geral, que é qualquer coisa, né? Aí eu consigo comparar tudo com tudo, né? E aí não faz sentido a comparação. Só que é aí que incide justamente a crítica dele aos dogmáticos. Ele diz, num certo sentido, era isso que eles faziam. Eles pegavam um conceito de coisa em geral e saíam comparando. Né? É o que a gente vai ver na aula seguinte, tentando explicar um pouco para vocês o que é a ideia da matésis. Tá bom? Então, era isso o conteúdo da aula de hoje. Eu estou aberto para perguntas.